acompanhando, e eu com isso há algum tempo, já sabe que a situação política em Israel anda um pouco caótica. Múltiplas eleições, casos de corrupção, problemas econômicos por conta da pandemia e agora manifestações constantes pelas ruas. O pivô desse contexto tem sido Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro que ainda passa por julgamento por corrupção, a ser resumido em janeiro de 2021. Qual o futuro de toda essa revolta e incerteza? O que podemos esperar dentro dos próximos meses? Eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Nosso convidado hoje é o Rodrigo Baumworsel, mestrando na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde ele está estudando educação judaica e ele também está estudando rabinato. Rodrigo, seja super bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui com a gente, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar, ainda mais por esse assunto tão importante que mais que as manifestações, eu diria a mobilização popular e mobilização civil aqui em Israel hoje em dia. Genial. Então, acho que a primeira pergunta, né, a gente começa sempre pelo começo. Qual que é o estopim que desencadeou essa série de manifestações? Ok, então a gente está falando hoje em dia das manifestações, a gente tem que fazer uma breve separação. As manifestações como elas estão acontecendo hoje são manifestações que acontecem por toda Israel em até 1 quilômetro da casa das pessoas. A gente não pode sair, a gente hoje em dia está em lockdown aqui em Israel, então a gente não pode se distanciar da nossa casa mais de 1 quilômetro. Então as manifestações estão acontecendo por todo Israel em diferentes pontos. Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. E aí fazer a separação. Antes do lockdown, as manifestações estavam acontecendo principalmente em Jerusalém, na Rua Balfour, que é a rua onde a casa oficial do primeiro-ministro, e algumas manifestações também na Praça Yitzhak Rabin, em Tel Aviv, e também em Keisaria, na casa particular, na frente da casa particular do Bibi. Então, vamos começar pela primeira etapa, que são as grandes manifestações em locais centrais de Israel. E o estopim, tem algumas narrativas para essas manifestações. O caso de corrupção, os casos de corrupção são quatro pastas abertas contra o primeiro-ministro. Também corrupção, também é má administração pública e também vazamento de informações secretas. E, além disso, tem toda a má administração por parte do governo, não só do primeiro-ministro, com relação aos autônomos em frente à pandemia. E a terceira grande pauta das manifestações é realmente a falta de apoio governamental para os 1 milhão de desempregados que apareceram em Israel depois do primeiro lockdown por causa do corona. Então, a gente tem 3 pautas diferentes que se somam para fortalecer as manifestações na frente da casa do primeiro-ministro. As manifestações até certa data, não sei dizer a data específica, mas as manifestações iam com um público constante, até que a polícia resolveu prender um dos líderes da manifestação contra a corrupção. A gente tem diferentes grupos sociais e grupos organizados que se juntaram para liderar a manifestação. A gente tem alguns nomes de grupos que são conhecidos aqui em Israel, talvez para os brasileiros sejam nomes fictícios e que ainda não escutaram, mas a gente tem as bandeiras pretas, que são principalmente os autônomos, falando sobre o apoio do governo, aqueles que têm propriedade, alguma loja, alguma empresa e não recebem o apoio. A gente tem o Crime Minister, o ministro do crime, que é o grupo que fala basicamente sobre corrupção. E a gente tem diferentes grupos sociais, entre eles o Omdim Beyachad, juntos de pé, eu não sei a tradução literal, mas esse é o terceiro grupo um pouco mais por parte, vamos dizer assim, do espectro político, na esquerda social. A polícia um dia chegou na manifestação, as pessoas estavam acampando na frente da casa na casa oficial aqui em Jerusalém, e eles prendem um general da reserva
que estava se manifestando no seu direito de manifestar e estar lá na frente da casa do primeiro-ministro. Com essa prisão e com a rigidez do tratamento da polícia frente aos manifestantes, essas lideranças se uniram para chamar para uma manifestação chamada a Queda da Bastilha, para falar que a liderança política passou do limite e a gente precisa derrubar esse governo corrupto. E aí, a partir daí, a polícia trouxe, não sei se vocês viram nas imagens, os caminhões de água com bomba d'água e começaram a atirar e fechar os manifestantes em uma rua específica para dissipar, né, as pessoas. Exatamente. Uhum. Atiraram contra a cabeça de um manifestante, que é proibido por lei, essa bomba de água. E aí com a rigidez da polícia, com o tratamento, com tudo isso, as manifestações começaram a ganhar força e cada vez mais gente começou a vir no Shabat de noite, no sábado de noite, para Jerusalém, a ponto de dezenas de milhares de pessoas virem para Jerusalém. Junto com isso, é importante falar que a gente estava aqui em Israel na época do verão, onde não tem aulas, então toda a questão social ainda fica mais forte. E aí chegou o segundo lockdown, que as pessoas não podem até agora sair de casa por mais de 1 quilômetro. E aí o que foi sensacional, eu já adiciono para além da pergunta, é que as manifestações viraram, como eu disse antes, mobilização popular. Porque as pessoas não podem sair mais de 1 quilômetro de casa, e aí elas criaram, não sei quem também, mas a liderança criou um aplicativo para você ver aonde está tendo manifestação e se está a 1 quilômetro da sua casa. E se você quiser, você pode se juntar a um grupo de WhatsApp da região para organizar uma manifestação a 1 quilômetro da sua casa. Isso é muito evoluído. Exato. Aí as pessoas, hoje em dia, estão saindo da sua casa, principalmente na quinta-feira de noite e no sábado de noite. São os 2 dias grandes de manifestação e, por todo Israel, mais de 400 pontos de manifestação. Chega até a ser emocionante ver o site, ele bota uma bandeira preta aonde está tendo manifestação, você abre o mapa de Israel e você vê quantas bandeiras pretas tem ao longo de todo Israel. Nossa, é uma grande organização no meio desse caos, né, que está rolando em Israel. Exato. Bom, você falou das pautas, né, dessas manifestações, então as reclamações e os incômodos estão bem claros, né, mas qual que são os encaminhamentos, os direcionamentos que esses manifestantes esperam? Então, a gente vem em Israel de 3 eleições seguidas pela falta de possibilidade dos representantes eleitos formarem um governo. Na terceira eleição, para refrescar nossa memória, o Bibi, que é o chefe do Likud, se junta com o Benny Gantz, que é o chefe do Kahol Lavan, e eles decidem fazer uma coalizão temporária, uma coalizão de rotatividade, ou seja, o Bibi governa por 1 ano e meio, quase 2 anos, e depois o Gantz vai governar como primeiro-ministro por mais 1 ano e meio, 2 anos. Essas 3 eleições fizeram os mapas políticos e os grupos políticos em Israel se formarem e se destruírem e uma grande desorganização política por parte de todos os grupos políticos. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender a pauta hoje em dia da manifestação, porque não existe uma manifestação hoje que só peça a queda do Bibi, ou do primeiro-ministro, ou do governo em si. Todas as manifestações, eu acho que isso é um desenvolvimento da política, da mensagem política, é que a gente não é somente contra a corrupção ou contra o governo, a gente é a favor de uma Israel unida. E aí você não pode fazer por exemplo, as placas e a estética da manifestação não pode ser somente contra o Likud ou somente de denúncia. As placas têm que... E a gente vê isso, o desenvolvimento, as placas começaram a tentar trazer o público da direita ou o público que votou no Bibi, que votou no Kahol Lavan, para dentro da manifestação. Saiu uma notícia no jornal, assim, quase, não sei se primeira página, porque eu não assino o jornal, não recebo o jornal em casa, mas na internet
era bem grande assim no site da Ynet. As manifestações chegaram até na Cisjordânia, ou seja, nos assentamentos que historicamente apoiam a direita, por causa da manifestação a 1 quilômetro, a gente vê que até lá, em comunidades que a gente não espera ver alguém que não apoia o governo de direita, lá também tem manifestações. Então, assim, hoje em dia a manifestação saiu de um espectro esquerda ou centro-esquerda e está por toda a sociedade. Eu acho que isso é interessante, porque já não dá mais para colocar uma bipolarização de quem manifesta é esquerdista ou é contra o governo da ocupação, não. A gente tem que tomar muito mais cuidado e complexificar muito mais a foto das manifestações hoje em Israel. Nossa, bem interessante. Eu tenho visto bastante as pessoas trocando, né, suas fotos de perfil no Facebook, né, colocando ler, que é vá, né? Sim. Para o Bibi, está sendo bastante popular. Acho que nossos ouvintes talvez tenham visto aí em vários lugares. Mas minha pergunta é, como é que o Bibi tem reagido a essas manifestações? Ele chega até algum diálogo com os manifestantes ou ele está fingindo que não vê isso? Não, ele claramente a gente entende que ele vê e que ele tem uma reação de cada vez mais, por um lado, se fechar, que isso significa, por exemplo, na casa dele em Keisaria, em Cesareia, ele colocaram uma separação que a gente não pode se aproximar da casa dele, ou seja, ele sente que as manifestações estão lá. Ele sente que as manifestações estão aqui, em Jerusalém, na Rua Balfour. Eu tenho dois caminhos para responder essa pergunta. O primeiro existe um uso político da pandemia, existe um uso político do corona. A sociedade israelense, a economia israelense, ela está entrando quase que em coma. Os autônomos as pessoas que têm empresas e lojas não conseguem abrir as lojas porque a gente está em lockdown, está tudo fechado. Os desempregados, cada vez mais, não tem esperança de conseguir um emprego num futuro próximo. E não existe... essa semana, os números de infectados começaram a cair e a gente não tem previsão de quando o lockdown vai acabar. Muitas pessoas falam que isso acontece porque assim que o governo tirar o lockdown, abrir a possibilidade das pessoas se locomoverem mais de 1 quilômetro das casas, as manifestações na frente do primeiro-ministro vão voltar com toda a força. Ou seja, existe um uso político do establishment governamental para que as manifestações não se fortaleçam usando o lockdown. Por outro lado, o Bibi cada vez mais, utilizando uma política personalista, faz aparições na televisão. Aparições para falar de como o governo está lidando bem com a corona, como a Europa já está chegando na segunda onda de coronavírus e não é uma coisa somente israelense. Ele fala quase que com orgulho que Israel não é o único país que está na segunda onda. Ele fala em como ele está aprendendo com outros primeiros ministros, utilizando a imagem de outros primeiros ministros, por exemplo, da Austrália, foi o último. Ou seja, ele faz questão de aparecer na televisão em horários, como é que se fala no Brasil? Públicos? Horários, horário... Tô aqui pensando, né? O horário da novela das 8, que é a novela das 9. Horário nobre. Horário nobre, isso. No horário nobre, ele faz uma aparição de alguns minutos constantemente, ou seja, isso também é para a defesa da imagem, da figura dele como primeiro-ministro. Um pensamento que eu ouvi nesses dias, não foi escrito, foi tipo numa discussão que eu participei, foi de que a situação vai continuar assim até o final do mandato do Bibi como primeiro-ministro. E aí, quando ele tiver que abrir mão do cargo para dar para o Benny Gantz, porque assim eles concordaram, tudo vai estourar. Ele vai sair da política, ele vai acontecer alguma coisa, ele vai utilizar essa saída do cargo como primeiro-ministro, mas ainda no governo, né,
para estourar tudo e chamar outras eleições. Ou seja, Israel vive um momento super instável politicamente e a gente não tem muito como prever o futuro, e quem diz que sabe o que vai acontecer está dando uma cartada muito promissora, porque a gente não tem como saber o que vai acontecer, tem muitas coisas em jogo e muitas incertezas de como a política vai continuar aqui em Israel. Afinal desculpa continuar, mas afinal são quase 40 anos que a direita está no poder. De instabilidade a gente entende bastante aqui também no Brasil. E conta pra gente qual que é a transformação que a oposição passa hoje em Israel. Então, a oposição, a gente tem que pensar quem a gente acha que é a oposição, né? Porque em muitas pautas o partido, o Avodá, senta junto com o governo nas decisões governamentais. Por exemplo, quando o governo decidiu que é proibido fazer manifestações públicas fora do 1 quilômetro, isso foi uma decisão, e o Avodá decidiu junto com o governo, ou seja, o Avodá, o Partido dos Trabalhadores, o partido que é historicamente a esquerda forte em Israel, decidiu, junto com o governo, proibir o direito de manifestação. O Meretz, que nas últimas eleições recebeu pouquíssimas cadeiras, 5, 6 cadeiras, até menos, a gente não tem como, sei lá, eu cada vez menos vejo o Nitzan Horowitz, que é o líder do Meretz, levar agendas forte, de uma maneira forte no público israelense. E aí, a terceira pessoa, eu já falei do Avodá, do Horowitz e o Meretz, e a terceira pessoa e o terceiro grupo político que seria a oposição é o Ayman Odeh e a Meshutefet, e a Lista Unida dos Partidos Árabes. E aí, isso é quase que, aqui em Israel, é quase que uma opinião radical colocar os árabes como a liderança da oposição, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que eles são a esperança da esquerda israelense. A gente tem que entender que enquanto a gente não lutar junto pelo fim, desculpa falar assim tão abertamente, mas enquanto a gente não lutar junto pelo fim da ocupação, junto com pautas sociais, a gente não vai conseguir ter nenhum sucesso. A gente tem que cada vez mais levar em conta ONGs e coletivos sociais que estão se organizando, e eles que trazem a pauta mais interessante para as manifestações, na minha opinião, que é a pauta a gente tem que falar contra a corrupção de Netanyahu, mas se a gente gritar somente que o Netanyahu tem que deixar o governo, a gente não está fazendo nada. A gente tem que olhar para o lado e ver quem que está sofrendo como consequência do lockdown. Os 1 milhão de desempregados, as pessoas que não têm condição de pagar, de fechar o mês, de pagar comida para os filhos, as pessoas que estão em casa e os filhos não têm computador para estudar à distância. A gente tem que falar sobre a situação social da população israelense hoje em dia. Então, muito mais do que gritar contra a corrupção, é fortalecer o bem-estar social. E aí, eu acho que é interessante porque cria-se um movimento de que alguns coletivos e algumas organizações não vão às manifestações, não se unem às manifestações, porque eles falam, eu não quero me juntar com quem não luta por um bem-estar social. E aí isso tem muitas discussões, porque se você não vem na manifestação, como é que você vai influenciar a sociedade israelense? E tudo isso, acho que gera um momento de construção de uma opinião pública que diverge do establishment do Likud e da direita e da posição governamental. E eu espero que, em algum momento, todas essas pautas consigam se unir para ganhar força e ter alguma influência no Knesset, no parlamento, e não só nas ruas. Tem 2 personagens, Rodrigo, que eu queria que você comentasse um pouco, que para mim tem me aparecido nesse momento. Então, Yair Lapid, que queria entender um pouquinho se ele está nesse momento de oposição. Eu vejo que ele está fazendo um push enorme, né, para a saída do Bibi.
diria que está mais ao centro, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada nesse momento, que são tantas mudanças. E o segundo personagem que eu queria comentar é o Naftali Bennett, né? Porque eu tenho a impressão que ele é um favorito por pessoas da direita em Israel e um possível substituto para o Bibi, para quem ainda gostaria de ficar na direita, né? Você acha que o movimento pode acabar indo para esse lado da direita ou você acha que vai movimentar para o centro? Assim, o Yair Lapid, ele investiu numa jogada contra a figura pública do Netanyahu. Só que a figura pública do Netanyahu é muito mais forte do que a figura política do Yair Lapid. Então, depois de uma série de debates no parlamento, na Knesset, onde eles bateram boca, onde eles discutiram, e posts do Yair Lapid, e aparições do Yair Lapid nas notícias, isso quase que perdeu a força, porque o jogo político do Netanyahu, a gente tem que admitir que o Netanyahu não é burro. Ele é um político muito inteligente, ele conseguiu minar todas as críticas do Yair Lapid. Com toda a minha esperança de que o Yair Lapid ganhe um pouco de força, eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo. Por outro lado, como você bem colocou, Malka, o Bennett está ganhando força e não somente da direita, ele vem da direita religiosa nacionalista, mas ele está ganhando força da direita também secular. E eu acho que esse é o grande perigo. Porque as pessoas esquecem que quando o Naftali Bennett foi, por exemplo, ministro da Educação, o grande projeto dele foi a educação, estudo da Torá, e o grande projeto dele foi o Hidon, o quiz da Bíblia, que ele colocou como projeto nacional e internacional. Por outro lado, um dos projetos dele que podiam ter dado certo e ele tentou investir nisso, que era o projeto de, como ministro da Educação, de fortalecer os estudantes, os alunos na matemática e aumentar a nota de Israel no exame PISA internacional, ele não conseguiu nem isso, nem isso. Ou seja, o trabalho do Bennett como político é de fortalecimento da direita religiosa nacionalista. E isso a gente tem que, a todo momento, levantar essa bandeira, porque tudo bem que é uma oposição a Netanyahu, mas ele não tem uma resposta que englobe toda a sociedade israelense. Ele sim representa parte da sociedade israelense, que infelizmente ou não é a minha parte e não é parte dos 40 e mais por cento da sociedade que não é religiosa. Sim, me parece problemático também que uma chegada do Bennett com mais força dentro da política, né, dentro do cenário atual, isso pode desestabilizar com muita força a questão de assentamentos, as pautas sociais mais progressivas, né? Então ele é abertamente homofóbico, né? Abertamente a favor dos assentamentos. Sim. Sim. Então é bem preocupante nesse sentido. Por outro lado, sim. E outra questão é que a gente tem que lembrar também que a família do Bennett ela é americana e ele joga muito, muito bem com o apoio da sociedade americana, principalmente do AIPAC. Então, isso também conta, porque a gente vê que é a construção de uma figura dominante na sociedade israelense e, como você falou, com pautas radicais da direita e contra uma agenda mais progressista e liberal e de pluralidade do conceito de cidadão e do conceito de religião, do conceito do que ele quer para a sociedade israelense. Eu acho que isso é problemático, perigoso e a gente está cansado disso, também em Israel e também no Brasil. Uhum. Quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente sempre volta no tema das eleições, né? Então, Rodrigo, conta pra gente qual que é a situação atual da Knesset e se tem chance de haver mais uma eleição em pouco tempo em Israel.
Assim, cada vez mais a Knesset está distante do povo. Meu primeiro ponto é falar que cada vez mais a gente vê, por exemplo, que dentro do lockdown, dentro dessa situação que a gente não pode se distanciar mais de 1 quilômetro de casa, as lojas estão fechadas, tá todo mundo dentro de casa, a gente vê cada ministros e membros da Knesset se contaminando com corona porque eles foram rezar a 150 quilômetros de casa, porque fizeram festas em casa, porque receberam a família e o avô estava contaminado, ou seja, existe um distanciamento do exemplo político, do que se espera dos políticos da população. Eu acho que isso não é somente na questão do corona, mas também na influência do parlamento na sociedade. Se a gente está falando da esquerda, por exemplo, o distanciamento das decisões do Avodá dentro do Knesset, do Partido do Trabalhista na Knesset, das pessoas que votaram e são a favor da Avodá. E assim, cada vez mais, assim, também o Benny Gantz, que durante toda a campanha falou que não ia sentar com o Netanyahu, assim que entra no governo, senta com o Netanyahu e decide fazer parte do governo. Ou seja, as pessoas que votaram já não sabem mais em quem eles votaram e quais são as pautas que as pessoas que eles votaram vão defender. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender que a Knesset hoje, apesar de democraticamente eleita, ao meu ver, ela já quase que não defende as opiniões da sociedade civil israelense. Com isso, eu volto àquela narrativa que eu falei, que eu acho interessante, de que existem, por causa da manifestação pública, da mobilização popular, por causa de todo esse terremoto que a gente está vendo na sociedade israelense, existe sim a possibilidade de uma quarta eleição. Uma das jogadas que estamos falando é que o Bibi, assim que ele deixar de ser primeiro-ministro, ele vai pedir para ser presidente de Israel, porque é uma figura que está também ele não pode ser julgado em certas coisas e é uma figura de prestígio público. Então ele vai deixar a vida no parlamento e pedir para ser presidente no lugar do Rivlin, que está lá hoje. E aí, sem o Bibi, o Likud não vai ter força para manter o governo e vai ter uma quarta eleição. Ou seja, eu acredito sim que vai ter uma nova eleição e estou pessimista, mas como eu falei, não tem como prever, mas estou pessimista de que cada vez mais a sociedade israelense está dando uma guinada para a direita, e como a gente trouxe a figura do Bennett, infelizmente eu acho que ele está sendo o político que mais está conseguindo ganhar força nessa situação do corona e da pandemia. Com certeza a gente anda com muito medo, né, dessa guinada para uma direita radical, e acho que é algo que o mundo inteiro está vivendo, né? Sim. Mas fazendo um paralelo, até para a gente fechar aqui, a última vez que a sociedade israelense se tornou tanto uma panela de pressão, né? Eu diria que foi em 2011, que foram aí manifestações que geraram muito impacto. O que você acha que tem em comum em relação a 2011 que a gente consegue ver hoje, ou o que tem de diferente? Eu vejo mais diferenças do que semelhanças. As manifestações de 2011 foram principalmente em Tel Aviv, principalmente liderada por jovens e principalmente com pautas do bem-estar social, o preço do cottage, se a gente se lembra, o preço do aluguel, a vida jovem em Tel Aviv. E aí se espalhou por todo o país, foi muito forte, foi considerada a primavera israelense, mas os líderes, quem entrou no Knesset, por exemplo, depois da manifestação de 2011, e está até hoje, é Stav Shafir, que também do Partido Trabalhista, e então, assim, foi uma manifestação jovem. As manifestações de hoje são manifestações em Jerusalém, são manifestações que, em sua liderança, tem pessoas mais experientes, vamos dizer assim. Como eu te falei, o estopim da manifestação foi a prisão desse general da reserva, ou seja, pessoas que conhecem uma outra sociedade israelense, uma sociedade israelense possível de políticos que não são corruptos e que são exemplo para a população.
assim, eu acho que tem mais diferenças do que semelhanças. Se, por um lado, a gente teve alguns políticos, como o Carlon, que também pegou onda nas manifestações de 2011, como ministro da Economia, se eu não me engano, e conseguiu entrar na Knesset, para um lugar no parlamento. Eu espero que as manifestações desse ano não deem espaço para novos políticos que vão passar um cargo, ou 4 anos, ou 5 anos na Knesset, e sim que tragam uma mudança na ética da política israelense, que a corrupção não seja uma verdade, que os corruptos, assim como a gente viu Olmert, assim como a gente viu Katsav, assim como a gente viu outras figuras públicas que erraram e foram presos ou foram afastados da vida pública, que o Netanyahu também entre nesse grupo e que a gente tenha uma verdadeira mudança em como os políticos se sentem com relação à pauta daqueles que votaram neles, porque a gente está vendo um distanciamento e isso cada vez mais não faz sentido na democracia israelense. Se algum dia fez sentido. Bom, Rodrigo, acho que é isso e a gente gostaria muito de te agradecer. Você contribuiu muito para a discussão do tema hoje aqui no nosso episódio e seja sempre muito bem-vindo. A gente se vê numa próxima. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar todos os meus pensamentos. Adorei, obrigado. Boa, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anita Efraim, sou jornalista e hoje trago para vocês algumas notícias do mundo judaico. A primeira é para quem gosta de música e Yiddish. 2 cantoras e atrizes israelenses, a Mihal Karmi e a Yael Tal, elas formam um grupo chamado Vibers e elas lançaram uma música em Yiddish que está fazendo bastante sucesso por aí. A música chama Bei Mir Bist Du Shei, que se você, como eu, não entende Yiddish, eu te conto agora, chama Pra Mim, Você é Bonita. Essa música, na verdade, foi escrita em 1932, quando muito mais gente falava Yiddish, e aí elas deram uma modernizada. Se você quiser saber mais sobre Yiddish, a gente tem um episódio bem legal sobre esse assunto, quando a gente conversou com a Lilian Starobinas. Outra notícia do mundo judaico vem diretamente de Israel. Uma pesquisa mostra que a maior parte dos israelenses prefere que Donald Trump, o candidato republicano, vença as eleições nos Estados Unidos. 63% dos entrevistados disseram que gostariam da reeleição de Trump porque ele seria o melhor para o Estado de Israel. E se você se interessa por esse tema, recentemente a gente também teve um episódio sobre o assunto. A gente tentou explicar, com a ajuda do Roberto Simon, como a eleição dos Estados Unidos influencia o mundo judaico. Eu já vou dar um spoiler que tem sim alguma influência, mas a gente precisa ter algumas coisas em conta ao falar desse assunto. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até semana que vem no próximo Eu Com Isso. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malka Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxinho.